Apocalipse 3:15 e 16 diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxará, foras frio ou quente, assim porque és morno, não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, nós não podemos ser um pé no mundo, um pé na igreja. Você brinca que é crente Raimundo, um pé no mundo, um pé na igreja. Não, a gente tem que ser uma coisa ou outra. Ou você é do mundo ou você é de Jesus. Não pode ficar com um pé lá, um pé cá, porque esse é o morno. E o morno, ó, não pensa que chega lá, porque não chega, porque Jesus não aceita. E o que é um avivamento? Avivar é dar vida, né? A Bíblia diz em Efésios lá que nós estávamos mortos em nossos pecados. Então, quando nós aceitamos a Jesus, nós temos vida, porque Deus nos dá vida, nos purifica dos nossos pecados e nós temos vida. Mas às vezes nós vamos nos acostumando, porque o pecado está dentro de nós. Nós temos uma natureza pecaminosa. E o mundo que nos rodeia, ele é todo pecaminoso. E nós convivemos lá. Então, nós vamos nos acostumando com o mal que está aí fora, com o pecado. E às vezes nós ficamos... vai caindo aquilo que nós tínhamos, né? Aquela fé em Jesus, aquele conhecimento, aquela firmeza em Jesus. Então nós vamos ficando mornos. Então nós precisamos reavivar. E é isso, essa campanha toda era para que haja um reavivamento, estar mais vivo com Jesus dentro de nós. E o que é ser avivado? Eu vou falar algumas características de quem é avivado, para nós sabermos se nós somos avivados, se nós não somos avivados. A primeira característica de ser avivado é quem é apegado à palavra. Salmo 119, 97 diz assim: ó, quanto eu amo a tua lei, ela é a minha meditação todo dia, ou o dia todo, algumas traduções falam assim. Então, aquele que ama a palavra, essa Bíblia que nós temos. Irmãos, quando eu era menina, se falava que as Bíblias seriam tiradas no fim dos tempos. E o inimigo, ele mudou a tática. Ele não tirou, não. Pelo contrário, ele abriu mesmo mão, que Bíblia nós temos muitas. Muito. Outro dia, o meu esposo estava vendo na internet tipos de Bíblia. Bíblia do pregador, Bíblia da mulher que ora, não sei. Tem todos os tipos, só tipos, hein? Ele achou 170 só naquele site que ele olhou, né? Deve ter mais até. Tipos de Bíblias. Então, Bíblias, nós temos muitas, à vontade. E tudo que se tem à vontade, não se dá valor. Isso é um perigo. Não se... Sempre eu comparo, eu lembro de gato. Gato é um bichinho tão bonitinho, né? Mas ninguém liga para gato porque tem demais. Não é? Sai cada ninhada com um monte assim, e lá vem gato. Então ninguém liga, porque o bicho é bonito, mas ninguém dá valor. Por quê? Porque tem muito. E a Bíblia, o fato dela ter muito, às vezes você tem um monte em casa, mas não lê nenhuma. E aqueles que ainda deixam aberta no Salmo 91, como se fosse trazer algum fruído. Não. Olha o que o salmista falou: o quanto eu amo a tua lei, ela é minha meditação todo dia. Quer dizer, tem que estar dentro de nós. A palavra lá não faz efeito nenhum, a palavra tem que estar dentro de nós, dentro de nós, dentro de nós. Estava falando de fato ter demais, não se valoriza. Eu li um livro de um chinês, eu não sei o nome dele, o livro chama-se O Homem do Céu. Ele é da editora Betânia, se vocês um dia quiserem conhecer esse livro, né?
e ele conta a história de um chinês. Eu vou falar depois mais sobre ele. Agora eu só vou falar o quanto ele queria uma Bíblia. Olha, porque na China, a China é comunista, é proibido o evangelho. Eles permitem um evangelho, mas um evangelho permissivo, sabe aquele evangelho mascarado? E escondido tem uma verdadeira igreja, bem avivada mesmo, escondida lá. O governo não pode saber, eles são perseguidos mesmo. Na pobreza, que já não tem mesmo, e ainda tem quando aparece, quando dá. E ele, mesmo assim, ele jejuou e orou vários dias. Um dia bateram na porta dele, entregaram. Porque a pessoa que tinha a Bíblia falou assim, é Deus que vai te dar a Bíblia. E um dia bateram na porta dele e entregaram uma Bíblia para ele. E ele, olha, o que ele conta, ele decorava os textos, ele era super apegado à Bíblia. Por quê? Porque não tinha. Agora, nós temos muito, então, irmãos, mas nós temos que nos apegar. Mesmo tendo muito, nós temos que nos apegar. Participar, que nem hoje nós tivemos a escola bíblica, né? Momento que a gente comenta sobre a palavra, é tão gostoso. Isso é amar a palavra de Deus, amar essa palavra. O outro item da pessoa avivada, ele tem contrição com relação ao pecado. Irmãos, nós vivemos num mundo pecaminoso e às vezes nós vamos nos amoldando ao mundo, aceitando as coisas. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que conhece bem a palavra, conhece tudo, e ela falou assim para mim, olha, eu acho que o homossexualismo não é pecado, olha só. Porque quando Deus abomina mesmo, Sodoma, Gomorra, né? Aquela história dos levitas também tem uma história lá que mostra os homens, porque ali não, ali eles dão vandalismo, ali não. Mas o homossexualismo de uma pessoa com a outra é amor. Olha só! Eu falei, não, senhora, pecado é pecado. Deus criou homem e mulher. Não criou nem meio homem, nem meia mulher, não. Deus criou homem e mulher. Homossexualismo é pecado. Irmãos, o mundo está tentando jogar isso para nós aceitarmos. As novelas, cada vez tem um caso de homossexualismo, para a pessoa, porque de cara a pessoa não aceita, nós mesmos não aceitamos, mas eles querem que a gente aceite. E o pecado entra. E as pessoas, mas tem amor. Gente, amor. O amor é de Deus, mas o amor santo. Amor entre homem e mulher. A Bíblia, em Hebreus fala, santificado seja o leito sem mácula. Matrimônio. Mas o matrimônio de homem e de mulher. Tudo isso é pecado. E nós temos que odiar o pecado. Não é porque é bonitinho, não. É pecado. Um outro caso, uma palestra que eu estava fazendo com as meninas, hein? Sobre namoro, essas coisas, e eu falei, fornicação é pecado. E uma menina se levantou, mas por que é pecado? Eu não estou fazendo nada para ninguém, eu gosto e ele gosta, por que é pecado? Irmãos, é pecado porque a Bíblia fala que é pecado. Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4 fala. E olha o que faz a fornicação. Porque Deus, quando Ele pede uma coisa, é para o nosso bem. Eu conheci um casal que tinha um namoro, porque hoje a coisa está assim, né? Namoram, já estão lá
E tinham tudo, esse casal. Aí eles brigaram, separaram, brigaram, e passou um tempo ela descobriu que estava grávida. Aí ligou para ele, foram casar, olha, casaram, viveram uma vida terrível. E depois, hoje já estão separados. Por quê? Porque não começou bem a coisa. A Bíblia, quando ela pede uma coisa, é para o nosso bem. E o mundo pode abrir, os jovenzinhos que estão aqui, olha, o mundo abriu, mas a Bíblia não abriu. Pecado é pecado. Pecado é pecado. Ele continua sendo pecado. Então nós temos que nos apegar à palavra. Nos apegar à palavra. O Salmo 1, verso 5 diz assim: pelos que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Nós precisamos vigiar constantemente, pois nós temos uma natureza pecaminosa e o pecado está nos rodeando, chamando a nossa atenção. Joel 2, 12 e 13 diz assim: todavia, ainda agora diz o Senhor, converter-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro, com pranto, e rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, se arrepende do mal. Irmãos, tudo, o que eu podia falar, tudo que o pecado às vezes entra, essa questão das separações de casamento, meu Deus, Jesus falou que você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo. Será que um rapaz e uma moça que ama o outro como a si mesmo, ele se separa? Não sei. Ele abre mão de tudo. Quando se ama, se abre para viver junto. Um pastor, aquele presbítero Cláudio Duarte, que ele tem vários vídeos, então um casal chegou para ele e falou assim: pastor, nós vamos nos divorciar, eu queria que o senhor orasse por nós. Aí ele foi orar e falou assim para ele: pai, quando esses dois se casaram, eles fizeram um voto de que eles viveriam até morrer. Então pode matar. Até morrer. Senhor, então mata um deles. Dá um infarto nele. Aí eles ficaram assustados. Mas olha, tinha que fazer isso com tudo que vai ser. Não era bom? Que consciência. Você faz um voto perante Deus, não é? Perante Deus e perante testemunhas. E depois, cadê os seus votos? A Bíblia diz que quando você não for cumprir um voto, é melhor nem fazer. Então fica votando e depois quebrando os votos. Não adianta. E olha, irmãos, isso é um mal que está assim. Antigamente, você vê um casal separado, é a coisa mais difícil. Hoje está. Aí você vê filho de um, filho de outro. Você chega na família, eu vi muito disso. Chega na família, e esse? Esse é filho dele, mas não é meu filho. Aquela coisa tão difícil. Deus não quer nada disso. Então a gente não pode dar mole para o pecado de maneira nenhuma. O mundo em que nós vivemos está muito naquela, eu quero ser feliz, não sei se eu quero ser feliz. E você sabe, quando você casa, você não pode falar eu quero ser feliz, eu quero fazer ele feliz. Tem que fazer o outro feliz. Porque afinal vocês são uma só carne, uma só carne.